Fala galera, professor Beto mais uma vez, tudo bem com vocês? Agora, para trazer para vocês aqui a nossa quarta aula de educação financeira, né? Nós vamos falar sobre o trabalho e com um tema chamado CLT, tudo bem? Não esqueça de inscrever no canal e de acionar o sino de notificações. O trabalho dignifica o homem, já dizia Max Weber, né? Por quê? Porque promove o sentimento de utilidade, de produtividade, né? Fornece o sustento, o trabalho é uma fonte de renda, de onde você tira os seus recursos financeiros. Além disso, é onde você ocupa sua mente. Já ouviu aquele ditado que mente vazia, oficina do diabo? Pois é, você está trabalhando, você, além de estar promovendo o sentimento de produtividade, você está ganhando a sua renda, ocupando a sua mente e além de estar crescendo profissionalmente, né? Aquilo te desafia, fortalece a sua autoconfiança, gera aprendizado constante e isso, além disso tudo, você cria uma conexão com outras pessoas, o famoso network, tá? Então, o trabalho é importantíssimo na vida do ser humano. Nessa aula abordaremos 8 temas relacionados ao trabalho, tá? Primeiro, tipos de trabalhadores. Segundo, sobre a CLT, que é o tema dessa aula. Direitos trabalhistas, direitos e deveres trabalhistas. Vamos falar sobre o primeiro emprego, programa Jovem Aprendiz, como montar um currículo, minha primeira entrevista e ambiente de trabalho. Vamos começar aqui, pessoal, sobre tipos de trabalho. Geralmente as pessoas que trabalham para uma empresa ou uma instituição costumam ser chamados de empregados. Algumas empresas chamam de colaboradores, funcionários, associados, mas são todos empregados. Entre os empregados e funcionários, podemos chamar de empregados privados, da iniciativa privada, empregados ou funcionários públicos, e temos os autônomos e empreendedores. O que seriam os empregados da iniciativa privada? Tá? Eles são chamados de seletistas, porque pertence à legislação ali trabalhista, CLT, né? Então, por ser da CLT, são chamados de seletistas. E são regidos por contratos, contratos de efetivos, estagiários, eventuais, temporários, avulsos, diaristas, voluntários, que são filantrópicos, e aí vai, tá? E temos os funcionários públicos. O que é o funcionário público? É a expressão utilizada para indicar todas as pessoas que prestam serviço ao governo ou empresas públicas, tá? Geralmente eles entram através de um concurso, ou eles são eleitos como os políticos, ou eles são comissionados, tá? E temos aí outra categoria de empregados, que são os que trabalham por conta própria, que são os autônomos, os profissionais liberais e os empreendedores ou empresários que montam seu próprio negócio, tá? Lembrando que autônomo são aqueles que trabalham por conta própria, que vendem a sua capacidade de trabalho. Aí posso entrar várias categorias: eletricista, manicure, cabeleireiro, pedreiro, encanador, enfim, tem várias atividades aí que são chamados autônomos. Os profissionais liberais, quem são? São aqueles que são autônomos, porém trabalham com o seu registro. É o caso do advogado, que tem a OAB, é o caso do contador, que tem o seu registro, o médico, que tem o CRM, o engenheiro, que tem o CREA, enfim, são autônomos também que trabalham por conta, mas que trabalham com seu registro, são chamados profissionais liberais, tá? E o empresário, pessoal, quando se fala de empresário, a pessoa já pensa aquele grande empresário, né? Que tem aquele grande status, né? Mas não, empregado é aquele que tem uma firma aberta, que tem um CNPJ.
Pode ser desde o microempreendedor individual, pode ser o microempresário, pode ser aquele dono da padaria aí perto de sua casa, comerciante, aquele que tem uma loja, enfim, esse é um empresário também, tá? Aquele que tem um CNPJ, ele é conhecido como um empresário, tá bom? Aquele que tem o seu próprio negócio. Pessoal, nessa aula nós vamos dar o foco na iniciativa privada, tudo bem? Até porque nós estamos falando sobre a CLT, tá ok? Então vamos começar por CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas, é a CLT, tá? Ela foi criada em 1º de maio de 1943, já bem antiga, né? A intenção da consolidação das leis trabalhistas justamente é fazer um aglomerado, juntar tudo, né, e formar uma legislação específica para tanto o trabalhador como o empregador, tá? Em que ali vai ter mostrando de forma clara todos os direitos e deveres do trabalhador e do empregador. Tudo bem? Então, um pouquinho aqui de história sobre a CLT no Brasil. Podemos ver aqui que em 1888 nós vivíamos em situação de escravidão ainda, tá? E tivemos um salto muito grande em 1930 com a criação do Ministério do Trabalho. Justamente veio para regularizar as injustiças que existiam dentro do trabalho, né? Viviam em situação praticamente escrava, não tinha direitos, não tinha benefícios, e com isso veio mitigar, sim, essas injustiças que havia dentro do ambiente de trabalho, né? Em 1934 surge a Constituição Federal, 1941 a criação da Justiça do Trabalho, e em 1943 faz assim a junção de todas essas coisas, formando assim a CLT, tá bom? De 1943 para cá não houve nenhuma mudança? Claro que houve. Houve grandes avanços, houve grandes atualizações e de saltos importantes pela luta dos direitos trabalhistas. Vou ler aqui a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal, que diz assim que todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Tá? Então a CLT é justamente para proteger o trabalhador. Tá? A consolidação unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil e foi um marco por inserir de forma definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho. Ela surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. O que seria então a CLT? Seria um manual, tá? O manual aí do trabalhador, tá bom? O manual do trabalho em que ali consta tudo o que você pode fazer ou que não pode, os seus direitos e todos os seus deveres. Tá bom? Vamos começar aqui com os direitos e garantias do emprego formal, que são os seletistas, né, da CLT. Férias remuneradas, além de ele ter as férias remuneradas, ele ganha em cima desse salário, do salário das férias, 1/3 a mais do salário, tá bom? Ele tem o 13º salário, que é o famoso salário natalino, que recebe entre novembro e dezembro. Ele recebe a metade em novembro e a metade em dezembro. Pagamentos de horas extras é outro benefício, outro direito que o trabalhador tem, que é se ele exceder até 2 horas do seu horário normal de trabalho, ele tem direito de receber por essas horas de 50% a 60% das suas horas normais. Além disso, ele tem o DSR, que é descanso semanal remunerado, que são os dias de folgas e feriados que ele recebe como se tivesse trabalhado, tá bom?
Tem aí o adicional noturno. O que seria o adicional noturno? Seria o período das 10 às 5 horas da manhã. Esse período ele recebe 20% a mais em cima dessas horas noturnas. E depender do tipo de atividade que ele trabalha, se tem risco físico ou à sua saúde, ele recebe o adicional de periculosidade e insalubridade que chega até 30% do seu salário, tá? Geralmente, setor de indústrias químicas, quem trabalha em postos de combustível, quem é da área de segurança patrimonial, recebe geralmente esse adicional de periculosidade e insalubridade. FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? Para proteger o trabalhador, foi criado o Fundo de Garantia, porque senão, imagina o trabalhador, né? Ele tem contas para pagar, ele tem compromisso, ele tem prestações, e de repente, num dia de manhã, ele chega lá no seu trabalho e é mandado embora, tá? Entrega-se o aviso para ele e a partir de hoje você não precisa mais trabalhar com a gente. E aí, pessoal, e as contas, tá? E o aluguel que tem que pagar, e as prestações, como é que fica? Por isso foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um fundo depositado na conta do trabalhador, na Caixa Econômica, tá? Que é 8% do seu salário, tá? O trabalhador recebe esse valor quando ele é dispensado com a multa de 40%. Ou seja, se ele tinha R$ 1.000 lá de fundo de garantia, com a multa de 40% ele recebe R$ 1.400. Justamente para dar uma respirada, né, no trabalhador quando ele for desligado. Ele tem que pagar suas contas e com isso ajuda ele a mitigar os seus problemas quando ele é desligado, tá? Além disso, ele recebe o seguro-desemprego, que é tipo um fundo emergencial de 5 a 6 parcelas de um valor aproximado do seu último salário. Quem que dá isso é o empregador? Não. É o governo federal que dá? Não. Ele já contribui para isso, tá? Ele contribui para o INSS, que dá direitos e garantias e benefícios para ele de quando ele for desligado, quando ele estiver desempregado, ele recebe esse valor como uma reserva emergencial para poder colocar os seus compromissos em dia, tá bom? Outro direito é contribuir simultaneamente com o INSS, para o INSS com o empregador. Tem uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, garantindo assim esse direito, como seguro-desemprego, benefício como auxílio-doença, se ele sofreu um acidente, se ele adoecer durante a jornada de trabalho, ele tem direitos assegurados, né, de ser protegido e receber o seu salário sem estar trabalhando, tá? Licença maternidade, aposentadoria, etc. Então, contribuir para o INSS vai dar esse direito para ele, tá? Vai dar essa garantia para ele. Sob a tabela do INSS, tem uma tabela aqui que cada um vai contribuir segundo a sua renda, tá? Com a última reforma que tivemos, a reforma da Previdência, ficou assegurado as seguintes contribuições. Para quem ganha até R$ 1.200, contribui 7,5% do seu salário. Para quem ganha de 1.200 a 2.400, contribui com 9% do seu salário. Quem ganha de 2.400 a 3.600, contribui com 12% do seu salário. Quem ganha de 3.600 a 7.000, contribui com 14% do seu salário, tá? Essa aqui é a tabela de contribuições 2022, tudo bem? Então, cada um vai contribuir segundo a sua renda. Outro benefício também que o trabalhador tem é auxílio-refeição, tá? Ele tem o direito de receber durante o seu trabalho a sua alimentação em restaurante ou em vale-refeição. Assim também como ele tem o auxílio transporte. É assegurado a todo trabalhador o auxílio transporte e isso é descontado do salário do trabalhador 6% do salário
base do piso salarial. Auxílio saúde, né, depende aí da convenção coletiva a qual ele pertence, né, ao sindicato que ele pertence, ele tem direito de receber aí o convênio médico e odontológico. E também um grande avanço também, né, um grande direito, um grande benefício, que é o PLR, que é a participação nos lucros e resultados da empresa, tá? Mas o trabalhador ele só tem direitos, professor? Não, ele tem deveres também. Ele tem que cumprir uma série de coisas que a legislação, a legislação requer. Por exemplo, ele tem que tirar a sua CTPS para poder trabalhar. Ela pode ser física ou digital. Ele precisa fazer o exame médico admissional, ele precisa ter o ASO, ele precisa cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, ele precisa chegar no horário certo, ele precisa sair no horário certo, e se ele não cumprir essas regras, ele pode ser punido por isso, ele pode sofrer descontos de faltas e atrasos não justificados. Então, tem uma série de regras que ele precisa cumprir, tá? Como, por exemplo, regras de segurança e saúde do trabalho. Depender da empresa, do ramo da atividade daquela empresa, ele vai ter que usar uniformes, ele vai ter que usar EPIs. O que são EPIs? Equipamentos de proteção individual. Ele vai ter que usar capacete, ele vai ter que usar óculos de segurança, bota de segurança, ele vai ter que usar máscara. Por quê? Porque a legislação prevê essas coisas. Tudo bem? Ou seja, ele vai ter que dançar conforme a música. Se tiver faltas injustificadas, vai ser descontado no seu salário, tá? Não é um mar de rosa como todos pensam, tá? Tem os direitos, mas temos também os deveres a ser cumpridos. Teve desconto? Teve falta? Vai ter desconto. Vai descontar, depender da quantidade de falta, no seu DSR. Vai descontar nos dias de férias e vai ter influência negativa na sua avaliação. E por fim, pode combinar, depender da quantidade de faltas, na sua demissão. Pode haver desconto ao funcionário por motivo de uso indevido de algum equipamento, algum material, né, da empresa. Se ele usou de forma irresponsável, pode pagar por aquilo. Mas como assim, professor? Por exemplo, se ele tem um automóvel da empresa, um carro, para poder trabalhar, e durante esse percurso que ele está a serviço da empresa, se ele passar acima da velocidade, a empresa disponibiliza um carro, mas a forma que ele anda, a forma que ele se conduz, por exemplo, se ele passar acima da velocidade, ele vai ter que pagar a multa daquele carro, tá? A multa pelo uso indevido ou irresponsável daquele veículo. E não só isso, todo ato de improbidade, incontinência ou conduta, todo mau procedimento, negociação habitual, embriaguez dentro do ambiente de trabalho, tudo isso é previsto pela legislação como passíveis de sanções disciplinares, inclusive assim ele pode receber o aviso de justa causa. O nosso próximo tema agora, pessoal, será sobre o primeiro emprego, tá? E o primeiro emprego a gente nunca esquece, né? Como bem o primeiro salário, né? Sempre fica na nossa lembrança aquele nosso primeiro emprego. Mas a gente sabe que no início tudo é difícil, né? Então o início da vida profissional pode ser bastante difícil. É comum ouvir nessa época, né? Já mandei o currículo, fiz um monte de entrevista, mas até agora nada. Só ficam falando que me falta experiência, mas é claro, é o meu primeiro emprego. Como vou ter experiência se não me deixam trabalhar? É comum ouvirmos isso, né? Minha irmã perdeu o emprego dela de auxiliar de enfermagem e eu preciso muito ajudar em casa. Então, há jovens que querem trabalhar e não conseguem, e há jovens que conseguem empregos, mas têm problemas para melhorar suas qualificações profissionais, pela dificuldade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, nem sempre a gente consegue de primeiro um emprego que gostaria de ter.
E por isso, não se frustre se você não conseguir. Tudo bem? E eu quero falar aqui agora, pessoal, um programa Jovem Aprendiz, que é exatamente você equilibrar essa equação entre você trabalhar e você estudar, tá? Então, o que é o programa Jovem Aprendiz? Ele é uma iniciativa do governo federal que visa estimular empresas e órgãos públicos a contratar jovens de 14 a 22 anos de idade, bem como pessoas com necessidades especiais sem limite de idade. Para contratar um jovem aprendiz, a empresa precisa cumprir algumas regras e enquadrar-se na Lei de Aprendizagem, que é a Lei 10.097 de 2000. Eu acho muito interessante esse programa, pessoal, porque ele ajuda assim, o jovem a conseguir o seu primeiro emprego e, ao mesmo tempo, continuar estudando. E o jovem adolescente, nesse período aí do ensino médio, é muito instável, né? Ele não sabe muito o que quer da vida. Ele não sabe o curso que ele quer fazer, ele não sabe o caminho que ele quer seguir. E esse programa, ele abre os horizontes, ele abre a visão do jovem, porque ele vai trabalhar numa empresa, muitas vezes numa metalúrgica, numa construtora, num banco, numa indústria química, num órgão público, enfim. E aí ele começa a ter noção do que é o mercado de trabalho. E ali, através desse pequeno estágio que o jovem aprendiz, você pode ficar até 2 anos trabalhando para aquela instituição, para aquela empresa. E ali ele vai descobrir o que ele vai querer realmente da sua vida, tá? Qual a profissão, qual o curso que ele vai querer fazer, tá? Então, para ser um jovem aprendiz, o que precisa? Precisa ter você no mínimo 14 anos, né? E até 22 anos. Você precisa estar entre 14 a 22 anos. Tem que ter o ensino fundamental completo, tem que ter autorização dos pais, tem que ter boa referência da escola, tem que ter boas notas, tá? Tem que participar de todo esse pacote, tudo bem? E fazendo isso, você já pode se procurar dentro daquelas instituições que fazem o cadastro. Eu vou passar o nome de algumas, mas antes disso, pessoal, eu quero dizer para vocês que não confundir trabalho infantil com esse trabalho aí de jovem aprendiz, tudo bem? O, o trabalho infantil no Brasil é proibido, tudo bem? O que é o trabalho infantil? É aquele realizado por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, a não ser, tá? A condicional, a não ser na condição de aprendiz, quando a idade mínima permitida passa a ser de 14 anos, tá? Então, o jovem aprendiz é dar oportunidade para o jovem dar os seus primeiros passos na sua vida profissional, tudo bem? E ali ele vai ter uma visão de mundo melhor, uma visão de mercado de trabalho, e vai poder assim, além de conseguir o seu primeiro salário, seu primeiro emprego, ele vai ali ter uma visão melhor do que ele quer para a vida dele, tá bom? Então, confira a seguir algumas das instituições que são responsáveis pelo recrutamento de jovens e aprendizes em todo o Brasil, tá? Nós temos aí o SBET, nós temos o Portal Abre, nós temos o IEL, nós temos o CIEE, que é muito conhecido, pelo menos aqui na minha região de Campinas, São Paulo. Eu conheço muitos jovens adolescentes, muitos estudantes que conseguem aqui, pelo CIEE, começar aí o seu primeiro emprego de jovem aprendiz, tá? E é interessante que muitos deles acabam sendo recrutados pela própria empresa, pelo desempenho que ele tem durante esse período aí de jovem aprendiz, né? Acaba sendo contratados, sendo efetivos, e acaba depois escolhendo o curso superior, a sua faculdade, dentro daquela área, dentro daquela instituição, dentro daquela. Por exemplo, ele vai trabalhar numa indústria química, acaba fazendo química, ou engenharia química, vai trabalhar numa construtora, acaba fazendo engenharia, e assim ele vai descobrindo as suas habilidades e as suas aptidões. Isso eu acho um programa muito bacana. E temos aí também o programa Jovem Cidadão, tá?
Se você quiser saber mais informações, é só entrar nos sites aí e se informar. Entre as principais companhias que contratam jovem aprendiz estão bancos, né? Instituição financeira geralmente tem bastante jovem aprendiz, grandes lojas, indústrias multinacionais. As indústrias multinacionais contratam bastante jovens aprendizes, bastante estagiários, né? Isso ajuda muito a alavancar na decisão aí da sua carreira. Supermercados, empresas públicas e etc. Beleza, você fez ali o programa. Se você participar aí do programa Jovem Aprendiz, você vai fazer o cadastro, você vai ser chamado para um processo seletivo, mas entenda aqui alguma coisa: como montar um currículo, tá? Isso é muito importante. Eu vejo que a maioria dos jovens não tem noção do que é um currículo, né? Até porque não tem contato com o mercado de trabalho, é uma coisa ainda que é um pouco distante deles. Mas essa aula nossa de educação financeira é justamente para abrir os novos horizontes, né, do que é o mundo real, né? O mercado de trabalho é o mundo real que todos nós um dia vamos passar, vamos ter que fazer um currículo e vamos passar por uma entrevista, tá? Então, para começar aqui, ó, como montar um currículo. Quem está em busca do primeiro emprego ou apenas procurando uma nova oportunidade de trabalho precisa saber como montar um currículo, né? Que geralmente a gente chama de curriculum vitae, que é do latim, que quer dizer trajetória de vida. Afinal, ele é a chave para conseguir entrevista com recrutadores. Segue dicas para montar um currículo vitae moderno, reunindo todas as informações necessárias, tá? O que tem que conter num currículo? Seus dados pessoais, o objetivo, né? O que você quer, em que área você quer trabalhar, as suas habilidades e competências, a sua formação acadêmica, sua experiência profissional, idioma, se tem algum contato com algum idioma, se conhece, se sabe o nível médio, nível básico, intermediário ou avançado. E, por fim, se coloca ali informações adicionais, tá? Tem aqui um modelo, eu vou deixar no link da descrição, tá? Por exemplo, aqui você vai colocar o seu nome completo, seus dados pessoais. Importante aqui, pessoal, telefone, meios de contato. Telefone e e-mail, deixa em destaque, deixa maior aqui essas informações. Coloca uma fotinha sua aqui, 3x4. O objetivo, você pode colocar aqui, jovem aprendiz. Formação acadêmica, você pode colocar aqui ensino médio incompleto ou se tem algum curso técnico. Habilidades e competência, que você pode colocar aqui os seus cursos que você já fez, se fez curso de informática, se tem algum curso técnico, tá? Alguma coisa aqui extracurricular, tá? Idioma, você pode colocar aqui se tem noção de inglês, espanhol ou outro idioma. Você coloca aqui se tem nível básico, intermediário ou avançado. Experiência profissional, se você não tem experiência ainda, claro, você está começando agora. Você pode colocar aqui as experiências que você tem não formal, informal. Por exemplo, já trabalhou com o seu Zé da padaria um tempo, já trabalhou com seus pais no comércio, numa loja, trabalhou como eventual no final do ano como vendedor em uma loja. Você pode colocar aqui a sua experiência profissional. Informações adicionais aqui, você pode colocar aqui algo relevante que você já realizou, filantrópico, voluntariamente, enfim, você pode acrescentar isso aí, tá bom? Beleza, você já fez o seu cadastro, você foi chamado, você fez o currículo e vai participar da sua primeira entrevista, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês 7 dicas para a entrevista do seu primeiro emprego. Primeiro, escolha bem o que vestir, tá? Você está indo numa entrevista de um emprego, então esquece que você vai encontrar com um amigo, que você vai num parque de diversões, você não vai ao shopping, você vai fazer uma entrevista de emprego. Então, quando você for, escolha bem o que vestir, tá? Evite ir de bermuda,
evite ir de camiseta, chinelo. Você vai de uma forma mais arrumadinho, mais formal, tá? Se você usa piercing, por exemplo, evite colocar nesse dia, tá? Não é legal você fazer uma entrevista de emprego com piercing na língua ou no nariz, na boca. Evite pelo menos no dia da entrevista do emprego, tá bom? Evite também ou tome cuidado com a fala, você falar gírias, chamar o recrutador de mano, de broda, de velho, cara. Então, você vai falar de uma forma suave e evitar essas gírias na sua fala. Outra coisa importante também é você estudar a empresa, aquela empresa que te chamou para fazer o processo seletivo, conhecer um pouco o que que aquela empresa faz, qual o produto que ela fabrica, qual a relevância dela para aquela cidade, para a comunidade, quanto tempo existe aquela empresa. Procure saber o máximo de informações possíveis sobre aquela empresa, sobre aquela instituição e o que ela representa, para você falar que sempre achou interessante e falar um pouco sobre ela. Isso é importante no dia da entrevista, tá? Valorize a experiência acadêmica e de vida, tá? Se você aí, por exemplo, a experiência acadêmica, se você já foi representante de classe, se você já foi líder ou já participou do grêmio estudantil, já fez coisas interessantes na escola, coloque isso no dia da entrevista para o recrutador, tá? Experiência de vida, que você já fez muitas coisas para ajudar dentro de casa, ajudar a sua família, ajudar os seus pais. Isso é interessante na hora daquele bate-papo da entrevista, tá? Uma coisa que sempre pergunto numa entrevista é: pense em situações em que você foi desafiado. Vai perguntar para você: me coloque uma situação, me diga uma situação em que você agiu com protagonismo. E aí já vai pensando nessa situação em que você foi desafiado, que você teve que tomar uma atitude, que você usou de protagonismo e resolveu aquela situação. Sexto, pense nos seus pontos fortes e fracos. Essa é uma pergunta clássica de um entrevistador. Quais seus pontos positivos e seus pontos negativos? Me indique duas ou três qualidades suas e duas ou três qualidades ou dois ou três defeitos, tá? Essa é uma pergunta clássica. Então, já prepare o que você pode responder. Cuidado com o que você vai falar. Tudo bem? E por último, seja você mesmo na entrevista, tá? Não precise ficar com medo. Seja você, mas evite esses conselhos que eu dei acima aí, tá bom? Basicamente é isso que vai ter. Ou talvez possa você fazer uma redação que eles vão analisar aí o seu conhecimento aí básico de português e de matemática. Geralmente eles pedem para fazer uma redação também, perguntando. Geralmente o tema é quem sou, como sou, para você falar um pouco de você, né? Quem você é e como você é. E outra coisa geralmente passa ali umas continhas básicas de multiplicação e de divisão, para ver se você tem algum conhecimento sólido aí em matemática, ou pelo menos o básico, principalmente se você for trabalhar numa instituição financeira, tá bom? Então segue essas dicas e vamos para o próximo passo, tá? E para terminar aqui, pessoal, você passou no processo seletivo e vai começar o seu primeiro trabalho. Então, saiba de uma coisa: você está num ambiente de trabalho, você está num lugar que tem regras, que tem a sua política interna, que tem hierarquia, tem chefe, tem vários tipos de pessoas com contextos diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o trabalho ideal existe? Não existe, tá? Mas as situações de trabalho sempre implicarão desafios e terão que ser permanentemente administradas. Por exemplo, você vai ter no ambiente de trabalho colegas desagradáveis, reclamões, né? Vai começar aquela rádio peão, muitas fofocas. Você vai ter chefes chatos, você vai ter notícia de perda de clientes, perda de vendas. E para isso você tem que ter um controle emocional muito aguçado, tá?
não envolver com problemas, participar de tudo que tem que ser participado, tá? E sempre estar disposto a aprender, tá? Quanto maior a disposição que você tem para encarar essas dificuldades, maior vai ser a sua aprendizagem e as suas chances de evoluir profissionalmente. Reconhecimento profissional é fruto do esforço e, em geral, leva tempo para se concretizar, tá? Então, as oportunidades aparecem para aqueles que se esforçam. Por exemplo, as promoções. Na verdade, a promoção nada mais é do que o seu reconhecimento profissional, que é o fruto de um bom trabalho, tá? Se você trabalha correto, se você age dentro daquelas políticas da empresa, faz sempre o seu melhor, quando tiver a oportunidade de ser contratado, por exemplo, se você é um jovem aprendiz, ou se você é um estagiário, se você faz um bom estágio, ou aquele período de jovem aprendiz, se você faz um belo trabalho, com certeza você vai conseguir essa promoção, que é ser efetivado e contratado por aquela empresa, tá bom? E lembre-se sempre, quanto mais duro é o desafio, mais doce é a vitória. E assim, pessoal, eu me despeço de você, tá? E não perca a próxima aula, que nós trataremos sobre um tema tão importante de educação financeira chamado impostos, tá? Nós vamos falar sobre impostos diretos e indiretos, tipos de impostos, para que servem, impostos municipais, estaduais e federais. Vai ser uma aula bem bacana, não perca as próximas aulas e eu me despeço de vocês por aqui. Um abraço. Boa noite, meu patrão. Põe R$100 de gasolina pra mim? Boa noite, senhor. Confira o marcador zerado. Pronto, senhor. Deu 12,05. Vai ser dinheiro ou cartão? Oxi, como assim? Eu não pedi pra tu colocar R$100. Isso mesmo, patrão. Isso é o valor que fica pro posto, tá entendendo? É o valor do posto e do frete. Vixe, que massa, doido. Só vou pagar isso mesmo? Homem, é bom demais. Opa, amigo, tudo bom? Você pagou o posto, agora falta acertar a minha parte. Oxi, como assim? Eu acabei de pagar o posto? Não, amigo, entenda, eu sou do governo federal. Você pagou o posto, agora você vai ter que pagar os impostos federais. Caramba, mais caro que o posto. Ah, mas pelo menos ainda saí ganhando. Então onde é que você pensa que vai? Tá faltando pagar a parte do governo do estado? Como assim? Eu já paguei o posto, paguei o governo federal. Eu não comprei nada a você. O que eu te devo? Esse é o ICMS, o valor do imposto que você paga quando abastece seu carro. Caramba, tava tão feliz. Mas tudo bem, ainda tô no lucro. Opa, amigão, você esqueceu de me pagar. Ah, meu irmão, de novo? Eu já paguei o posto, paguei o governo federal, paguei o governo estadual e agora aparece uma pessoa para me cobrar. Quem é tu, homem? Amigo, eu sou o representante das refinarias, distribuidoras e usinas. Você tem que pagar pela gasolina que a gente faz e coloca o álcool nela. Faz parte do jogo, amigo. Você não pode sair sem pagar. Caramba, velho. Já paguei 12,05 pro posto, 12,56 pro governo federal, R$29 pro governo estadual. E tu ainda me diz que tem 46,39 para distribuidora, refinaria e usina. E ainda me confessa que misturou álcool na minha gasolina. Tá aí. Pensando que ia sair na vantagem, lá se foram meus 100 contos. É, osso.